Bing, 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 bing. Salve, salve, tem alguém tomando tererê? Eu acho. Chimarrão. Chimarrão não é tererê, não? Não, é chimarrão, ó. Quando começa a ficar frio, a gente passa pro chimarrão. Imagino que está começando a ficar frio mesmo. Salve, pessoal, boa noite. Quem está vendo aí novela, larga a novela, que essa novela é repetida. Vocês já sabem que o comendador morre no final. Tem coisa muito mais interessante para vocês ouvirem aqui hoje. Mais uma vez, estamos no ar. Espero bater o recorde de audiência, para superar pelo menos a Rede TV. Ah! Superar pelo menos aqueles programas que as vovós assistem durante a noite. Hoje eu recebo alguém que é muito especial, muito gente boa, sorridente, como vocês já puderam ver e podem ver. Nos conhecemos pelo acaso, segundo as leis humanas, mas dizem que Deus vai ajeitando os caminhos até as pessoas se cruzarem. E aí, aqui estamos, quase 5 anos depois daquele 17? Não, 17 de julho, não. Não, 24 de julho, eu acho. 24 de julho. Foi 17, eu fui para Portugal. Quase 5 anos depois, estamos aqui. Seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada. Ai, que vergonha. Obrigada pelo convite. Espero que a gente possa ter um bate-papo super legal, que as pessoas que estão acompanhando e vão acompanhar outra hora, outro dia, também achem legal, que a gente possa passar alguma mensagem interessante aí, também, não sei, bater um papo aí bem legal. Vem cá, quando eu fui fazer o cartaz, aquele negócio todo lá, eu botei que você era publicitária. Aí você falou, me corrigiu. Não, bota comunicóloga. Como assim? Comunicóloga. Explica isso pra gente. Porque, na verdade, assim, eu sou formada em comunicação social, né? Uhum. E só que, assim, na comunicação social, a gente tem algumas habilitações. A gente tem habilitação para publicidade e propaganda, para jornalismo, relações públicas, rádio, TV, enfim. E a pessoa ela é habilitada para trabalhar nessa área. Só que eu não atuo mais na área de publicidade e propaganda. Então, eu não falo mais que eu sou publicitária. Eu falo que eu sou comunicóloga, porque eu atuo um pouco de cada. Um pouquinho da publicidade, um pouco mais na área de relações públicas e um pouco também na área de jornalismo. Só que como eu não estou habilitada para ser relações públicas, para ser jornalista ainda, porque estamos no processo, ano que vem recebo esse título, então eu uso esse termo, essa denominação aí, que é a comunicóloga, né? Que é a minha formação, no meu diploma tá lá, Gabriela, comunicóloga, darará. Então, essa é o meu título, digamos assim. E por que você resolveu escolher essa área assim? Estava lá a Gabriela adolescente, lá tentando discernir o que ia querer da vida, e vou fazer comunicação. Certamente você ouviu essa pergunta dos seus pais: isso dá dinheiro? Não, por incrível que pareça, eu não ouvi isso dos meus pais. Não ouvi mesmo. Não? Não. Na verdade, assim, acho que isso é bem comum, né? A gente está no ensino médio, ali no terceiro ano, você pensa, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da vida? Porque, assim, eu nunca pensei, desde criança, nossa, eu vou ser médica, eu vou ser veterinária. Tipo, a minha irmã, ela sempre pensava, assim, ela sempre gostou muito de bicho. E ela sempre falava, quando era pequenininha, ela falava, eu quero ser médica de animais, não sei o que, sabe? Eu nunca tive isso, eu gostava muito de brincar de professora, eu gostava de dar aula, assim, essa era a minha brincadeira favorita. Então, mas só que professor você pode ser de tudo, né? Hoje em dia você pode ser professor de tudo. E daí tava no ensino médio, e o que eu vou fazer, não sei o que e tal.
e teve uma feira de profissões lá no meu colégio, e foi uma publicitária do Rio, inclusive. Ela foi, inclusive, no meu colégio e falou sobre a profissão dela, que ela era formada em publicidade e propaganda e tudo mais. Eu achei muito legal, só que, tipo assim, real, eu amei, assim, quando ela falou, eu falei, uau, queria, gostaria. Mas ainda assim, não era uma coisa assim que, ai, sempre quis isso da minha vida. Aí fiquei, e o meu avô, ele era fotógrafo, há muitos anos atrás. E eu peguei, eu acho que a minha mãe tá escutando ali fora, que eu tô ouvindo, tô me ouvindo, sabe? Aí o meu avô era fotógrafo, e quando eu era criança. A minha mãe é Leila. Abraço, dona Leila. Só temos 2 espectadores, um deve ser a dona Leila. Então, e daí quando eu era criança, eu lembro que meu avô tinha assim, ele tinha uma câmera antiga, muito, muito antiga, lá na casa dele, assim, e eu lembro de ter brincado algumas vezes, eu achava, nossa, muito legal aquilo, que era bem diferente e tal. E daí, depois de um tempo, eu fui pegando muito gosto pela fotografia, né? Eu tinha uma câmera comum, assim, mas ela tirava fotos muito boas, e daí eu adorava tirar foto, tirava foto de tudo. E eu tinha uma amiga que era minha parceira, então onde a gente estava, em qualquer lugar, tava ali na esquina, a gente já tirava um monte de foto. E daí ficou nessa, acho que eu vou fazer fotografia. Fiquei, pesquisei. Tinha em Curitiba, não sei mais onde e tal. Daí eu fiquei, será que eu vou para esse lugar para fazer fotografia? Será que realmente vai valer a pena? Será que não vai ser um investimento e depois não vai ter retorno? Sabe? Então eu fiquei assim. Aí eu fui pesquisar os cursos que tinham fotografia na grade. E eu achei comunicação, jornalismo e publicidade e moda. Só que daí eu pensei, eu tinha os 3 cursos aqui na minha cidade, só que eu pensei, moda, aqui em Foz, acho que não vai vingar, né? Porque eu conheci algumas pessoas que tinham feito moda e acabaram não tendo muito sucesso, foram trabalhar, vendendo roupa ou vendendo algum outro tipo de produto nessa área, só que não assim, sou uma designer de moda, ou sou alguma coisa diferente, né? Ou a pessoa foi ser dono de loja, sempre nesse sentido assim do comércio. Eu não me via muito nessa questão aí. E daí eu falei, então acho que eu vou para a comunicação. Aí pensei, fiquei, será que eu faço Jorge? Será que eu faço publicidade? Fiquei. Mas acho que eu vou para a publicidade, que deve ser um pouquinho mais dinâmico, talvez, porque eu nunca fui muito assim, muito de escrever textos e não sei o que lá. E eu ficava pensando, acho que eu não vou me dar muito bem nessa parte aí de texto e fazer matéria, não sei o que. Aí fui para fotografia. No primeiro período que tinha fotografia, fui para publicidade, né? No primeiro período que tinha fotografia, meu Deus, que maravilha, foi muito bom, assim, tipo, é o que eu quero para minha vida. Aí no segundo período foi a teoria de tudo, da comunicação, nossa, eu queria desistir. Eu falei, meu Deus, por que eu tô fazendo aqui? Eu fiquei assim, perdida. Aí minha mãe falou, não, agora que você começou, você vai até o final. E foi até o final, na força do ódio, que eu não aguentava mais. Quando foi o último semestre, assim, eu falei, graças a Deus, acabou, sabe? Aí me formei e eu falei, não, agora vamos ver o que eu vou fazer da vida, né? Mas ainda tô na área da comunicação e agora aí tô para pegar o título de habilitação em relações públicas. Graças a Deus, que agora eu me encontrei, né? Toda na comunicação ainda, mas com RP, que é super a minha cara. Parece mesmo. Mas você aprendeu a fazer bolo também? Você me falou que você estava aprendendo a fazer bolo com alguém aí que gosta de fazer bolo. Aliás, se esse vídeo passar por alguém de Foz, que eu botei lá na palavra-chave, comprem bolos da dona Leila. Tá? Não, bolo ainda não. Acho que bolo vai ser assim, só se a minha mãe quiser muito que eu vou trabalhar com ela, se ela me oferecer um salário de uns 20 mil. Porque, né, tipo assim, sempre ajudo minha mãe e tal, só que é na parte mais, ou do marketing, ou das vendas, ou da administração, de fazer compra, é nessa parte, porque na hora de botar ali a mão na massa, eu faço cagada, sabe? Não dá muito certo. Então eu fico, tipo, tento, mas fico mais nos bastidores da coisa. Mas então quer dizer que é hora de dar um retorno aí, eu acho.
Oi? Não, foi. Quer dizer, então, que assim, na hora que você foi terminar, aliás, durante o curso, ela falou assim: não, agora você começou, tem que terminar. E É. foi na base, e sim, você não queria ou queria, estava com medo. Qual foi o problema, o ponto, assim? Não, é que eu ficava pensando assim, Olha, tipo. olha quem está aqui. Ai, Lui! Então, na verdade era assim. Tudo que aparecia, eu gostava da parte estratégica da coisa. Quando tinha planejamento, estratégia, alguma matéria nesse sentido, nossa, eu era assim, eu não vou falar que eu era aluna número um, porque nunca fui nem quis ser, mas eu tirava nota muito boa, sabe? Eu sempre tentava, tipo, eu colocava uma meta, não, esse semestre, nessa matéria, eu vou tirar tal nota. E, tipo assim, ó, para conseguir a nota que eu tinha colocado na minha cabeça. E as outras, eu não tava nem aí, tipo assim, eu fazia para passar, sabe? Eu estudava ali um dia antes da prova ou um pouco antes da prova e fazer as atividades, mas assim, porque eu ficava pensando, meu Deus, eu fazia aquela contagem regressiva, sabe? Faltam 4 semestres, faltam 3 semestres, eu ficava pensando nisso, assim, tipo, já tá quase, firma, Gabriela, vai, foco. Daí era isso, assim, mais porque eu não me identificava com aquelas matérias, sabe? Tipo, eram umas coisas muito nada a ver comigo. Mas algumas coisas que eu achava que tinha muito a ver comigo, eu super me dedicava. E tanto que quando eu me matriculei na faculdade de Relações Públicas, de RP, todas essas matérias que eu amava na faculdade foram todas eliminadas. Eu eliminei todas, assim, eu consegui eliminar muita matéria mesmo. Só que daí hoje em dia o pessoal da turma fala, e agora vai ter tal matéria, não sei o quê. Daí eu fico, eu queria estudar essa matéria de novo. Só que daí eu não preciso mais, porque eu consegui eliminar, ainda bem também, né? Você estava com quanto tempo formada? Que não ouvi. Você está com quantos anos de formada já? Com quanto tempo? Não está me ouvindo? Meu Deus do céu. Não. Eita. Deixa eu tirar. Está me ouvindo agora? Não? Espera aí. Foi? Não. Jesus. Espera aí. Só um minuto. Vamos lá. Está me ouvindo agora? E aí? Está ouvindo? Meu pai veio me colar aqui. Tem quanto tempo de formação? É isso? Desde que eu me formei? Ah, tá. Mas eu não tô te ouvindo. Meu Deus do céu. Espera aí, só um minuto. Só um minuto. E agora? Está ouvindo? Não, ele corta, ele trava. Putz. E agora? Está ouvindo? Eu consigo ouvir alguma coisa bem no fundo, assim, sabe? Bem falhado mesmo. Será que é o meu? Deixa eu. Voltei. Alô? Eu acho que eu vou sair. Daí eu volto. Tá. Essa internet do Acre é ruim mesmo. Essa internet do Acre é ruim mesmo. Vamos ir. Então, o que a gente faz aqui? Conta uma piada. Conta um. Nossa, deu certo das outras vezes. Olha ela aí. E agora? Agora tá funcionando. É em Foz, então, o problema. Não é aqui, não. O pessoal está falando que é aqui, não. Tá chovendo, eu tô morrendo de medo de acabar a luz. Eu estou no Acre, Lu. Então, você está com quanto tempo de formada?
Olha, eu me formei, eu acho que já vai fazer uns 4 ou 5 anos, por aí. Foi antes ou depois de Cracóvia? Então, quando eu estava na Cracóvia, eu faltava fazer o meu TCC. Aí eu fui, daí minha turma se formou. Aí quando eu voltei, eu fiquei para fazer meu TCC. Daí, tipo assim, teoricamente eu deveria ter me formado em 16, né? Só que daí, por causa do TCC, que eu, tipo assim, meio que tranquei a matéria para ir lá para Polônia, acabou que eu tive que fazer mais um semestre aí, mais um semestre e pouco, para poder conseguir me formar. Daí eu formei em 17. E vem cá, você nunca pensou em atuar em outra área, não? Sempre foi, sempre foi comunicação mesmo? Então, na verdade, assim, quando eu estava no ensino médio, quando eu não sabia o que fazer, eu fiz um teste vocacional. E com esse teste vocacional apareceu lá psicologia, direito, turismo e enfermagem. Aí eu ficava assim, nossa, turismo, tipo, acho que talvez tenha a ver comigo, não sei. Só que daí eu ficava pensando, o que eu vou atuar, sabe? Será que eu vou ser agente de turismo? Sabe, eu ficava tentando pensar quantas coisas poderia fazer um profissional, né, de turismo. Direito, não me via de jeito nenhum direito. Enfermagem também não, porque sei lá, não acho que não mesmo. E psicologia eu pensei. Meu pai fez psicologia e daí eu ficava pensando, será? Não sei o que. E eu acho que a área que eu mais me identificava fora assim, da comunicação, que na verdade eu nem me identificava com comunicação, né? Eu fui me identificando ao longo do tempo. Era ADM. Eu sempre fui assim, tipo, de organizar as coisas, de planejar, de correr atrás. Então eu ficava pensando, nossa, eu acho que se eu for trabalhar com ADM, talvez eu me dê bem, sabe? Daí quando eu pensei em trancar a faculdade, falei, acho que eu vou fazer psicologia. E meu pai, não, você tem que fazer psicologia sim, que daí você pode trabalhar com grupos e organizações, não sei o que, ele super me incentivando para eu trocar, sabe? A minha mãe, não, você vai terminar publicidade. Vem cá, você também tem outro lado, tem um lado muito atuante nas atividades paroquiais da igreja aí em Foz. Né? Explica isso, conta isso um pouquinho disso aí para a gente. Então, atualmente, não estou tão atuante. Por quê? Porque eu vou me mudar. E então foi assim, o ano passado, 2018, foi o meu último ano organizando o acampamento para adolescentes que a gente tem aqui, né? Que a gente tinha na paróquia que eu participava. Eu entreguei a minha coordenação e falei, né? Se virem aí agora, vocês, porque antes eu, nossa, me virava nos 30 e, né, arrumava o pessoal para trabalhar e a gente, ó, fazia o negócio acontecer. Só que assim, já fazia uns 10 anos que eu tava nisso, já tava um pouco cansada e já querendo, assim, digamos que subir o degrau, sabe? Sair um pouco do jovem ali, do adolescente. E ó, meu pai veio passar cola aqui, que o último acampamento foi 2019, não foi 2018. É porque daí teve o acampamento e depois começou a pandemia. Eu acho que foi alguma coisa assim. E daí, tô tentando lembrar aqui. Não, foi 2018, pai. É porque 2019 já teve a pandemia, tava já Não, marcado. não foi 2020. Então é isso mesmo. Manda um abraço 2020, para ele aí. tô perdida. Então, daí eu entreguei a coordenação, né? E porque daí eu já tava pensando, eu acho que eu vou casar, acho que eu vou casar, acho que eu vou casar. Se eu casar, acho que eu já não vou mais ficar por aqui, não sei o que e tal. E daí eu e Adriano, né, o meu noivo, a gente começou a participar de um movimento jovem, né? E já pensando o que a gente ia fazer depois que a gente casasse, porque esse movimento também é para jovens solteiros. E e daí ficou nisso, assim, entreguei minha coordenação, meio que fiquei neutra. Tentei ajudar aqui numa paróquia bem pertinho da minha casa, mas acabou não dando certo por questão de horários, assim, o tempo era bem complicado mesmo, por causa do meu trabalho. E, e daí agora, bem pertinho, assim, da minha casa, que eu vou me mudar daqui uns meses,
tem a paróquia, né? Tem uma paróquia, e daí a gente vai na missa lá já, para já tentar, assim, para já ir conhecendo o pessoal. Eu já conheci o padre desde quando ele ainda era seminarista. E daí toda vez ele falava: e aí, quando você vai assumir alguma coisa aqui na igreja? Quando você vai cantar uma música? Quando você vai cantar na missa? Não sei o que, sabe? Ficava falando. Daí eu falava: calma que eu preciso me mudar ainda, calma que eu preciso mudar. Aí essa semana, assim, acho que mês passado, ele chamou a gente no final da missa e falou: olha, você precisa pegar uma missa, a gente tá sem músico e não sei o que, sabe? Tipo, tava faltando músico. Aí ele falou: não, pega o compromisso. Eu falei: ó, se você arrumar alguém para tocar, eu me comprometo de vir cantar na missa. Aí, tipo assim, ele já pegou, chamou o menino que tava lá na missa mesmo e falou: ó, agora é isso aqui, faz a dupla aí, sabe? Daí agora a gente tá esperando para ver como que se já começa esse mês ou no próximo. Então, por enquanto, agora eu tô meio esperando para ver quais serão os próximos capítulos, porque como eu já ia me mudar, eu não queria me comprometer aqui perto da minha casa, sendo que a qualquer instante posso largar tudo e ir para lá, né? E eu vou morar do outro lado da cidade, então eu não posso ficar atravessando a cidade para vir, né? Todo final de semana ou toda semana para cá, então eu preciso ficar mais perto da minha casa mesmo. Então eu tô ali, esperando no banho-maria, vendo o que vai acontecer. Mas você já coordenou uma porrada de coisa já, né? Além desse acampamento já, você já participou de um bocado de coisa, não foi? Você disse. Então, deixa eu ver. Eu participava da pastoral do adolescente, né? Eu fui coordenadora por 2 gestões e depois eu continuei como assessora jovem, né? Então eu fiquei 10 anos, 10 anos ali na pastoral do adolescente e em paralelo com o acampamento, né? Que o acampamento era organizado para os adolescentes ali daquela pastoral. Então, só que nisso envolvia, né, muita gente, envolvia a paróquia inteira. E eu participava também do canto litúrgico na missa, né? Era esse assim, eu ajudava em várias outras coisas, mas eu sempre fui assim: se você participa de uma coisa, foca nela e dá tudo que você tem. E as outras você vai levando, vai ajudando. Porque eu nunca gostei muito desse negócio. Eu participo de 3, 4 pastorais, movimentos, e daí, assim, minha mãe sempre falava, né? Quando você vai na missa, você vai colocar qual camiseta? Aí você tem que escolher entre todas as que você participa, qual você vai usar a camiseta. Então, eu não precisava escolher. A minha camiseta era a camiseta azul, porque tanto do acampamento quanto da pastoral do adolescente era azul, e eu fiquei nisso e não mudei, sabe? Então, era azul, não precisava ficar escolhendo. Então, os outros eu ajudava, mas assim, não falava assim: ó, você quer a minha ajuda? Eu ajudo sempre que for possível. Mas não vou ser membro, porque senão eu vou ficar dividida, né? Se tiver um encontro no mesmo dia, eu vou ter que escolher qual que eu vou participar. Então, eu já nem fazia isso, né? Então, era o sábado, era o meu dia de ficar lá o dia todo na igreja. Então, era isso aí. A camiseta azul e não vai, não troca. E nesse meio tempo, olha aqui a produção atuando aqui, mandando prints para a gente. Nesse meio tempo, você nunca pensou em vida religiosa, não? Irmã Gabriela dos Pés Descalços, irmã Gabriela. Na verdade, assim, eu sempre ficava brincando, né, para o pessoal da minha igreja, assim: se eu fosse freira, eu ia ser uma freira bem vida louca, eu falava assim, né? Eu vou ser uma freira revolucionária e não sei o quê. Só um parêntese que eu já disse para ele que é chimarrão, mas ele está perguntando cadê o tererê, Gabi? Não, tá frio agora, tá inverno, outono ainda, né? Agora não tem tererê, tererê é só no verão. Continuando. Da irmã, né? Irmã Vida Louca. Eu sempre falava isso: se eu for uma irmã, vou ser super revolucionária, vou ser irmã dos jovens e não sei o quê. E daí, só que assim, eu nunca me vi na vida religiosa. Eu sempre me vi
tendo família. Sempre me vi assim na vocação matrimonial, desde quando eu era criança, eu imaginava o meu casamento, eu destruía o vestido de noiva da minha mãe brincando, que eu colocava ele, saia correndo pra lá e pra cá. Então, assim, eu sempre me imaginei na vocação matrimonial. Só que daí teve uma vez que eu namorava um rapaz, né? E daí eu falei pra Deus, falei, Deus, o negócio é o seguinte, meu filho, se dessa vez não der certo, eu vou virar freira, eu vou pro convento. E daí não deu certo. A gente terminou e daí eu fiquei, putz, e agora? Eu não quero ir pro convento, né? Fiquei nessa, assim. Aí eu falei, não, então o que vai acontecer? Eu vou esperar em Deus, seja o que Deus quiser. E daí eu meio que trato ali com Deus, ó, Deus, o que for, eu não vou me envolver com ninguém, mas o dia que for a pessoa que vai ser para sempre, no primeiro dia você já me avisa. Foi assim, né, que eu falei com Deus. E daí eu conheci o Adriano num dia, no outro dia ele passou aqui em casa, assim, a gente ficou um pouquinho conversando, quando eu entrei de volta pra casa, eu já fiquei, meu Deus. Eu tive uma certeza, eu falei, ele é a pessoa que eu vou casar. Eu falei. Daí no sábado, fui pra igreja e falei pro pessoal, gente, eu tô namorando, mas ele ainda não sabe. Eu falei isso, tanto que um casal que tava nesse dia, nesse encontro, a gente convidou eles para serem nossos padrinhos de casamento, porque eles, tipo assim, eles foram testemunha do dia que eu falei, eu tô namorando, mas ele ainda não sabe, então eles vão ser testemunha no dia que ele vai falar assim, sabendo, né? Ai, meu Deus. Não tem isso não, Luiz. Gabi, eu tenho uma fofoca, depois me chama no zap. Vixe, Maria. Vai expor aqui. Gabriela, passando então, chegou o tempo então, que você discerniu, então, entendeu que sempre veio de trás, né, de criança, que você queria ter família. Você se inspirou? Os pais, avós, mães e tios, teve exemplos assim que te inspiram para seguir essa vocação? Vocação matrimonial? Uhum. Ai, não sei, tem assim, algumas pessoas que me inspiram, assim, algumas coisas que eu penso, nossa, o dia que eu for casada, o dia que eu for mãe, eu quero fazer igual essa pessoa, sabe? Mas assim, várias. Se eu falar assim, eu posso acabar esquecendo de alguém, então fica assim na minha cabeça. Mas tem várias pessoas assim bem especiais e algumas pessoas que eu convidei para serem nossos padrinhos de casamento quando eu nem tinha noivo ainda. Eu me escolhi e falei: esse casal vai ser meu padrinho de casamento. Quando eu tiver um noivo, eu vou convidar eles. Daí quando eu comecei a namorar o Adriano, que a gente comentou assim de casamento, eu falei: olha, eu tenho algumas condições para casar. Eu tenho que casar na igreja católica, e eu tenho eram 2 casais mais específicos. Eu tenho 2 casais que eu quero muito convidar para serem meus padrinhos. Aí ele falou, mas quem que é? Não conheço. Eu falei, não, mas você vai conhecer. Aí, então tá bom. Aí já, tipo assim, negócio fechado. Você é uma pessoa bem agitada. Bem assim, atenta, bem ativa. Você falou que gosta muito de organizar as coisas. Gente, passando para o segundo aspecto, né? Ai, os bastidores são bons demais. A gente passando para o segundo aspecto, vou falar um pouco da oração. Existe uma música que eu pego de exemplo, de todos os episódios que eu fiz aqui, eu dou esse exemplo, que é a música do Gilberto Gil, falado Se Eu Quiser Falar com Deus. Fala muito da pessoa desamarrar, né? Da pessoa soltar-se e, enfim, desapegar de tudo aquilo e se recolher ao lugar dela e ficar quietinha. Você está conseguindo me ouvir? Só para... Uhum. Tá. E aí, também, a Ziza fala muito, tem uma música da Ziza Fernandes, que eu aprendi com um conhecido nosso, ele me mostrou, e aí ele que fala muito do silêncio,
também, né? Que agrada a Deus são as pequenas coisas. E aí eu pergunto para a Gabriela. A Gabriela tem um método OT de oração? Existe uma situação em que a Gabriela específica que ela faz, uma rotina, assim, a Gabriela não vai para o meio de um buzinaço na principal avenida de Foz e vai rezar o texto porque não vai ter concentração, né? A Gabriela não vai para uma manifestação aí diz, eu vou rezar aqui porque não vai ter concentração. E aí, por isso eu te pergunto, qual o método, Gabi, de conversar com o pai, assim? Então, quando eu quero, assim, me sintonizar com Deus, a minha mãe, acho que ela olha assim e fala, vixe, Maria, quando eu faço isso. Eu acendo um monte de vela aqui no meu quarto. Eu acendo um monte de vela perfumada. Ela sempre fala isso, vai pegar fogo, menino. Ela sempre fala isso. Eu acendo um monte de vela perfumada. Eu tenho um cheirinho aqui bem, bem especial. Eu espirro ele também. E daí eu fico, assim, no silêncio, com essa luz bem baixa e esse cheiro, sabe? Que eu fico pensando, acho que se Deus tivesse um cheiro, ia ser esse aqui. E daí ali eu me conecto, né? Tipo assim, desligo o botão terra, ligo o botão Deus, assim, e daí ali eu fico. Uhum. Mas uma rotina de oração, assim, diária? Eu não sou muito tradicional, sabe? Não Então, precisa assim, ser tradicional. eu sou. Tipo, na verdade, assim, eu converso com Deus o tempo todo, sabe? Às vezes até as pessoas podem achar que sou meio doida, porque eu fico falando com Deus. Assim, falando igual eu tô falando com você, sabe? E daí, tipo, quando eu tô, nossa, dentro do carro. Já aconteceu isso comigo uma vez no Rio. Eu estava indo jogar bola na Tijuca, de noite eu vinha rezando o texto. E aí, pá, e eu, sem querer, abri o vidro elétrico, aí a velha olhou assim. E saiu assim, pode continuar. Então, daí assim, às vezes eu coloco Deus no banco de trás que é mais seguro. Eu falo, Deus, senta aí atrás. Se acontecer alguma coisa com você, não vai ficar tranquilo. Então eu fico ali, daí eu coloco música e tal, e daí eu falo, nossa, mas é bem isso. Quem me vê deve achar que eu sou muito maluca, porque eu fico assim, nossa, Deus, é isso aí, não sei o que, sabe? Tipo, e daí quando acontece alguma coisa boa, meu Deus, eu fico super vibrando, assim, falando com Deus e não sei o que. Mas assim, de manhã também fico, sabe? O tempo todo conversando. Acho que eu deveria me ver de fora, porque deve ser muito engraçado. E então eu faço isso todo dia, sabe? Todo dia mesmo. E eu tenho algumas playlists no meu Spotify que quando eu preciso no meu trabalho, às vezes eu enfrento algumas dificuldades, assim, tal, porque são muitas pessoas, né? E nem sempre a gente sabe lidar com todas as pessoas, né, que a gente convive. Então eu penso assim, Deus, me ajuda, porque senão não me dá paciência, não me dá nem paciência e nem força, sabe? Tipo, me dá assim, foco, calma pra ficar aqui, e daí eu coloco a música e fico ali, né, bem concentrada e tal. Às vezes, quando eu preciso sair um pouco tipo assim, talvez da energia pesada e tal, eu fico ali e, igual você falou, né, da música. Eu tenho algumas músicas que me conectam muito com Deus. Tem algumas músicas que tem aquela música Meu Pai, né, da Sueli. Essa música, assim, é muito especial. Tem aquela música Coração Sagrado, da Comunidade Recado também, que eu gosto muito dela. Deixa eu lembrar, qual mais? Tem as da JMJ do Rio. Eu fico, assim, muito emocionada. Toda vez que eu escuto, eu fico pensando. Eu lembro de todos vocês. Eu lembro daquela missa que teve um ano depois que eu fui para ir. Para ir, não, né? Que você tá no Acre, mas que eu fui lá para o Rio. Que eu, inclusive, cantei na missa. Então. Você cantou na missa e
Um dia antes também, noutra missa, você cantou, inclusive. E a senhorinha me parou lá, a senhorinha da pastoral falou, disse, quem é essa mocinha branquinha, tão pequenininha, assim, fofinha? Ela canta tão bem. Disse, tia, isso aí eu trouxe do Paraná, ó. Eu estou agenciando ela agora, ela vai entrar no mercado de música. Ela riu, mas ela gostou. Foi muito legal mesmo aquele momento. O Luiz está então, dizendo assim, que não aguenta mais ouvir seu estrangeiro da comunidade Shalom. Não, Lu, é legal, pô, para com isso. Então, tem algumas músicas assim que eu acho que eu vou até dar uma coladinha aqui para ver quais. Eu tenho várias playlists. Eu tenho assim, a minha playlist chama Praying, né? E daí eu tenho assim, playlist Praying, calma, de oração. Aí eu tenho outra, Maria, que é só de Maria, só a música mariana. Tem outra que é músicas animadas para cantar, daí tem aquela do estrangeiro aqui, tem aquela do Panamá lá, que foi a Eis-me Aqui. Então tem algumas músicas assim que eu, tipo, super animada e tal. Então, tem assim, acho que a música que mais me conecta com Deus, que mais me conecta mesmo, é aquela música Convívio dos Eleitos, do Juninho Cassimiro. Toda vez que eu tô muito assim abalada ou estressada, eu escuto aquela música e tipo, é o que ela mexe muito comigo. Que tem uma parte que fala, né? Não quero as honras, nem quero riquezas. Eu prefiro o paraíso. Então, toda vez que assim eu faço alguma coisa no meu trabalho, que as pessoas assim, às vezes, tipo, ai, nossa, não fez mais que sua obrigação e eu me matei fazendo, sabe? Ninguém nem deu bola. Eu penso isso, não quero as honras. Deus tá vendo o que eu tô fazendo, sabe? Ou quando eu escolho não fazer o mal para alguém, ou quando tipo, eu escolho fazer a coisa certa, eu penso nisso. Não quero as honras, não quero riqueza, eu prefiro o paraíso. Eu prefiro o paraíso. Tipo, esse é o assim, sabe, o meu, digamos que o meu mantra, eu penso, eu prefiro o paraíso. Tipo, deixa que falem, deixa pra lá, sabe? Então, é isso assim, a música, eu escuto ela às vezes umas 10 vezes atrás da outra. Eu fico escutando ela, eu fico escutando, sabe? Então, quando eu quero, assim, muito falar com Deus, tipo, que Deus fale comigo também, é essa música. Convívio dos Eleitos. Nessa pandemia, Gabi, como você tem encarado assim, como Deus tem te ajudado a encarar a pandemia? Como você tem assim encarar? Não sei, enfim. Então assim, eu sempre peço para Deus muito para proteger, para me proteger, para proteger a minha família, para proteger os meus, né? Os meus amigos, meus familiares. E assim, até hoje, nenhuma pessoa muito próxima minha, assim, nem daqui da minha família, nem da família do meu noivo, ninguém pegou Covid, graças a Deus, né? Assim, muito próximo, né? De primeiro, assim. Mas hoje estou com uma amiga que está com Covid, ela me falou ontem que que deu positivo o teste dela. E assim, nossa, eu peço muito mesmo para Deus e me cuide, falo, né? Tipo, por favor, se cuidem, porque a gente não sabe o que esperar, né, do Covid, a gente não sabe nada. Porque o meu chefe era super saudável, ele não tinha nenhum problema, ele pegou Covid, em 15 dias ele faleceu, sabe? Então foi uma coisa muito rápida mesmo. Um dia ele estava bom, no outro dia ele estava com 40% do pulmão comprometido. Então, hoje ele tinha 53. Nossa. E daí hoje o meu colega de trabalho perguntou: você já pegou Covid? Aí eu falei, não, e nem vou pegar, em nome de Jesus. Falei assim, sabe? E daí eu sempre falo, nossa, não, em nome de Jesus, eu não vou pegar. Se Deus quiser, eu não vou pegar, sabe? Eu faço isso. Mas assim, eu também sempre peço para Deus, além de proteger, para não me deixar tão apavorada, sabe, com medo, porque, né, a gente vê tanta coisa acontecendo, tantas mortes, né, tantas pessoas que estão sendo prejudicadas e estão perdendo parente e tal, que eu fico pensando, ai Deus, por favor, não me deixa apavorada, não me deixa, assim, sair do eixo, perder a cabeça por causa disso, me ajuda a ficar bem centrada,
porque é isso, né? Tá, se a gente está saindo de casa, a gente corre o risco, né? Então eu só peço, se acontecer de eu pegar, que eu não fique assim, perdida da vida, sabe? Que eu conheço uma pessoa que pegou e, nossa, foi bem complicado, assim, o Covid nem pegou tão forte, mas o psicológico da pessoa afetou demais mesmo. Olha só a mensagem fofa para você. Mensagem fofa aí para a Gabi. Gabi, falamos aqui da sua vocação, perguntamos sobre a sua vocação, falamos seu de oração. Agora vamos falar do último aspecto. Né? Peraí, antes da gente mudar para eu falar de oração, gente, vou falar uma coisa, vou dar uma dica que dá muito certo. Uma vez eu ouvi falar sobre Correio dos Anjos. Já ouviu falar, Gabriel? Então, assim, o anjo Gabriel é o anjo mensageiro. Não sei se você sabia dessa, assim, né? Mas eu ouvi falar do Correio dos Anjos, quando você escreve uma carta para Deus e os anjos entregam ela. Aí eu fiquei pensando, será que dá certo mesmo? Vou tentar, né? Porque, tipo, olha, eu não lembro exatamente o que era. Eu acho que foi assim, no início da pandemia, que eu trabalhava num hotel, né, aqui em Foz, uma cidade super turística, e eu trabalhava num hotel, e o hotel fechou, tudo fechou, né, todos os hotéis, o turismo, tudo parou, e eu fiquei um tempo trabalhando em casa, mas com a questão do hotel fechado, não era viável manter a maioria dos funcionários. Então, nessa decisão do hotel, eu, junto com mais da metade dos colaboradores, foram dispensados. Eu fiquei, tá, putz, e agora, né? O que eu vou fazer? Decidi escrever uma carta para Deus. Falei, oi, Deus, tudo bem? Aqui é a Gabi. Não sei se você lembra de mim. E daí fui falando para Deus, a pandemia começou, o hotel que eu trabalhava fechou, e fui contando, como se Deus, assim, não soubesse de nada, né? Fui falando e tal, que eu acreditava, né, muito no poder de Deus, e que eu sabia que eu não estaria em nenhum momento desamparada. Então, eu falei, escrevi lá, tal, a minha carta, e escrevi, confio na sua providência, com carinho, Gabi. E mandei a carta. Falei, ó, meu anjo da guarda, tá aqui, ó, manda a carta lá, entrega para Deus. E beleza, né? Tipo, ficou um tempo assim, e quando eu tinha um dinheiro guardado e tal, usei esse dinheiro nesse período que eu fiquei sem trabalhar. Quando já estava assim, eu fui fazer a contabilidade para saber mais quanto tempo eu ia conseguir ficar sem trabalhar. Porque na verdade, o meu gerente lá do hotel, ele falou, olha, o hotel, quando abrir, você volta. Só que ele não me deu previsão, porque realmente nem ele sabia quando o hotel voltaria. Então, eu fiquei, né, fui contar quanto dinheiro eu tinha para saber quanto tempo mais eu podia ficar esperando ali o hotel voltar ou se eu já ia procurar qualquer outra coisa. Aí eu falei, olha, Deus, a gente tem tanto tempo, né? Tipo, falei para Deus, não escrevi carta. Eu falei, a gente tem tanto tempo. Então, agora é com você, né? Eu acho que não foi assim. Eu acho que não deu uma semana, sei lá, 15 dias, eu já estava trabalhando. E, tipo assim, não só nessa questão de pedir, às vezes eu sempre escrevo a carta para Deus. Eu já fiz, assim, um caderninho de cartas para Deus, Correio dos Anjos, e sempre tem carta só de agradecimento, tem carta pedindo, tem carta, sabe, falando, só conversando com Deus. E quando eu volto para olhar as cartas que eu pedi, todas as coisas já foram todas encaminhadas, já está tudo pronto, sabe? Tudo certo. A questão da minha casa, do meu casamento, que ficou essa questão de adia, não adia, o que vai acontecer, do meu trabalho, assim,
qualquer coisa que eu falei com Deus e que eu voltei um tempo depois para olhar, eu até cheguei a rir, rir e chorar ao mesmo tempo, que eu falava, cara, como Deus é bom, né? Como Deus é bom com a gente. A gente é tão besta, às vezes, a gente quer tanta coisa, ou a gente coloca Deus assim numa posição inalcançável, sendo que ele tá assim tão perto da gente, né? A gente só precisa abrir mesmo a porta, né, para Deus entrar e fazer a revolução na nossa vida. Mas às vezes a gente quer ser Deus da nossa vida, né? E querendo ser. Tem até uma música da Eliana Ribeiro, Barco à Vela, que fala: quem deixa Deus ser Deus, vê melhor. Então eu sempre falo, Deus, eu quero que você seja o Deus da minha vida. E às vezes eu falo, ai, obrigado por ser meu Deus, por ser o Deus da minha vida, sabe? E daí eu fico pensando nisso, assim, como Deus é bom comigo, como Deus é bom com as pessoas que permitem ele ser o Deus, né, das vidas, né, de cada um. Ah, que massa isso, cara. Aproveitem as dicas. Indo já para a parte do humor, eu botei porque a gente sempre, assim, escolha falar sobre esses 3 aspectos. Eu tive a ajuda de algumas pessoas para fazer a logo, para fazer. E aí eu, poxa, pensei no humor, né? Que o Papa Francisco sempre fala que a identidade do cristão é o humor, né? A alegria, né? E a fundadora do movimento Chocolate Chiara, que eu faço parte, também fala que o RG de um membro do movimento, o RG de um cristão, a identidade, no caso, é a alegria. E a gente teve vários exemplos assim. Né? Um dos que eu gosto mais é São João 23, né? que é conhecido como o Papa mais engraçado da história. E sempre tinha umas tiradas de quando ele estava no trono papal, as pessoas na plateia, 2 senhoras falaram, nossa, como é gordo e feio. Aí ele ouviu isso, os guardas suíços baixaram e ele foi lá e disse, eu não fui eleito no concurso de beleza. E o outro é 2 irmãs de uma ordem de São José chegam perto dele, Santo Padre, nós somos irmãs de São José. Aí ele faz a cara de susto e diz, nossa, como estão conservadas. E várias anedotas aí. A gente tem vários exemplos, tipo o Padre Léo, né? Quem não conhece o Padre Léo, o Padre Christian Shankar hoje em dia, Padre Rony também, que é outro que está começando aí também, desconhecido, mas enfim. E Pastor Cláudio Duarte, quem é protestante, enfim. Aí eu te pergunto, nisso tudo da sua vida, discernimento, escolha de profissão, trabalho, oração, há uma conexão com o humor? Cabe o humor? Ah, cabe, né? Tipo, se a gente não levar tudo nessa questão mais leve, a gente não aguenta. Então, assim, às vezes eu até, a hora que você estava falando da questão do carro, né? Às vezes eu tô lá assim, né? Nossa, no carro, meu Deus, eu sou outra pessoa, às vezes eu acho. Eu tô assim, dirigindo lá, cantando uma música super de Deus, assim, tipo, vem, Espírito Santo. Aí vem um cara assim, deu, seu palhaço! Espírito Santo! Sabe, tipo, droga, assim, eu xingo a pessoa e daí volto, aí eu, nossa, começou logo, e daí começo a rir sozinha, assim, sabe? Então, se a gente, se o nosso dia a dia não for leve, cheio de alegria, com essa pitada aí de humor, às vezes a gente acaba surtando, né? Então a gente tem que levar ali tudo no equilíbrio. Existe algum pregador que você gosta, assim, que você assista e que você possa indicar para as pessoas? Um pregador? Alguém que você veja na internet assim? Ai, deixa eu tentar lembrar. É que eu não sou muito de assistir palestra, eu sou mais de ler livro mesmo e música, mas, assim, desde muito criança, eu sempre tive essa influência aí de ouvir o Padre Léo, né? A minha mãe sempre foi super fã do Padre Léo e, e ela comprava DVD da Canção Nova, colocava lá e ficava, ó, o dia inteiro assistindo palestra. Minha mãe comprava assim, ela tem coleções e coleções de DVD. Essa semana
semana não, esses dias atrás, ela até comentou, meu Deus, a gente comprava tantos DVD, hoje em dia fica aí tudo ocupando espaço, a gente quase nem usa, tipo assim, não usa mais, porque eu acho que a gente nem tem mais DVD, né? Tudo no YouTube, ela fica o dia inteiro lá no YouTube. E tem assim, a minha mãe é da palestra, ela desde sempre é da palestra, ela agora é o YouTube, né? Ela tá lá no bolo, lá, fazendo as coisas na cozinha dela, e palestra ali rodando, às vezes ela me manda. Ela sempre manda o Padre Christian, os meus pais participavam da pastoral familiar e já trouxeram ele algumas vezes aqui para Foz. E dela sempre manda, assim, às vezes eu tô assim, trabalhando aqui, e ela tá lá, ó, dando risada, assim, das palestras, sabe? É bem engraçado ver ela dando risada lá sozinha. Dona Leila, vamos agenciar a sua presença aqui, hein? Acho que a senhora tem boas histórias para contar. Vamos falar com a sua empresária. Mas, Gabi, você sabe que eu tenho um quadro que jamais foi visto na televisão brasileira, não é? Deixa eu só ajeitar aqui o meu... Que jamais foi visto na televisão brasileira, inclusive, que chama-se Arquivo Confidencial. E aí eu vou botar a vinheta para rodar, e eu peço para a pessoa que vai me ajudar, já está pronta, viu? Eu já dei o sinal para ele. Para ela. Duque de Caxias, Rio! O Domingão destaca. Poucas vezes, com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no Arquivo Confidencial. E aí... Olha aí. Nossa, eu só tô odiando isso porque tá do lado errado, não era pra ter esse lado. Não adianta não, amigo. Aqui é programa, não é missa da cura, não, para lhe deixar bonito. A gente resolveu, sempre eu faço isso com alguém, né? Com as pessoas. Os últimos dois não deu certo, porque não estavam disponíveis, mas esse quadro é uma novidade na mídia brasileira, ninguém fez ainda, né? E eu espero, enfim. Estamos, então, chegando ao final. Luiz, você tem alguma consideração a tecer sobre essa pessoa que está no meio de nós dois? Uma pessoa... De frente com o Gabi. De frente, uma pessoa muito especial. A gente tive o prazer de conhecer em 2016, que o nosso grupo, na minha opinião, adotou ela, que ela estava perdida sozinha lá naquela cidade. Gabi, que entrou em Auschwitz sem contar, sem ter a presença contada. Todo mundo agarrou, ela foi abaixadinha. Ela foi abaixadinha, assim, embaixo do grupo, e o nego nem viu. Então, chegar na Polônia também já era. A gente adotou ela porque ela estava perdida naquela cidade que, na minha opinião, é tudo igual, aquelas ruas, todas iguais. Depois tive o prazer de tê-la aqui no Rio também. Só tem coisas boas a dizer, inclusive saudades, meu amigo. Exatamente. Espere para Foz em breve. Vamos ver quanto que vai ser. A pandemia liberar, a gente vai aí, ué. Só o corona. Chega. Só o corona. Tem o meu casamento, gente. Tem o meu casamento. Tá marcado para novembro. Vamos ver se sai dessa vez. Não, sai. Vai ter que sair. A Maria falava assim, que é a irmã do Lui, né? Falava assim, Gabi, e aí? Vai dar para comprar a passagem? Não sei o que. Eu falava, olha, Maria, então, eu não sei se o casamento vai sair, se vai dar certo. Mas assim, compra, vai que dá, né? Tipo, se não der o casamento, você vem pra Foz e vem passear igual. É verdade. Gabi, eu tenho umas perguntas para te fazer antes da gente terminar. Né? A gente sempre termina com uma oração. A primeira, Gabi, é a seguinte. A Gabriela hoje tem 28, né? Não, 25. O bastidor me passou 28. Eu vou mandar enfocar quem passou 28 para mim, mas eu não vou falar quem foi. A Gabi, de 25. Pode sentar num barzinho aí de Foz, que ela sempre vai comer uma pizza, ela sozinha. Tá? Adriano, você fica em casa, você está em casa, você não... Só para você estiver vendo aí, não tem nada a ver, não. A Gabi vai sozinha e lá tem uma cadeira vazia. Nela, senta essa Gabi que você me falou de 14, 15,
que estava decidindo o que queria ser, de 17, que foi para a feira vocacional. Essa Gabi adolescente, o que você diria para a Gabriela, né, que está de frente para você? Qual conselho você daria? Ai, qual conselho? Eu queria fazer essa pergunta com a voz da Marília Gabriela, né? Mas eu não sei imitar, então não dá certo. Eu ia falar para ela, deixa eu ver. Tem tanta coisa que eu queria falar, mas acho que eu falaria assim, para ela estudar bastante, ler bastante e economizar dinheiro. Bom. Depois disso, Gabi, saiu a Gabriela. Você tem direito. Qual o seu santo de devoção? Pode ser mais de um aí. Não tem problema. De Maria é Nossa Senhora das Graças e santo é São João Paulo II. São João Paulo II ou Nossa Senhora das Graças. Você tem direito a escolher um que senta nesse mesmo lugar, vai ficar de frente para você e você vai fazer uma pergunta. Ai, nossa. Ou Nossa Senhora, né? Nossa Senhora das Graças é por causa do Chico. Eu escolheria Nossa Senhora, né? O que você perguntaria para a mãe? Nossa, eu ia perguntar como ela consegue ser tão plena. Porque às vezes eu tenho vontade de sair pegando todo mundo pelo pescoço. Eu não sei também, né? Às vezes Maria devia ter essa vontade. Interessante. E a outra eu esqueci de perguntar. Então, Luiz, você tem alguma pergunta a fazer a Gabriela? Cara, bora para render audiência, amigo. Vamos, eu não tava preparado para isso, eu não estava esperando. Você me falou faltando 15 minutos para isso acontecer. E aí eu não tive como preparar um roteiro, uma perguntinha engraçada, algo do tipo. Aí você me complica, aí tu me fala assim, uma pergunta, não sei, perdão. Sei lá. Fala. Cara, realmente deixa eu ver. Não sei, desculpa. Gabi, você tem algum momento da jornada que você lembre, assim, de 2016, né? No caso que a gente estava, porque 2019 eu não estava, mas você estava. Eu estava com ela. A gente estava junto, né, Luiz? Exatamente. Você tem algum momento de 2016 que você não esquece? Que você guarda, assim, tipo, que te faz sorrir quando você lembra? Olha, tem. Tem alguns, né? Só que tem um, assim, que eu sempre penso, igual eu tava falando naquela hora, nossa, como Deus é bom, né? E às vezes a gente não sabe aproveitar, ou não sabe falar com Deus do jeito certo, né? Mas quando eu cheguei na jornada, eu tava sozinha, né? Bem perdida, assim, não sabia muito bem o que ia ser de mim naqueles dias, porque, assim, mal sabia o Jenkuya lá, sabe? Tipo, eu não sabia nada daquele idioma. Sabia mais que eu. Então eu tava, assim, um pouco preocupada, o que ia ser da minha vida ali naqueles dias. Então eu tava, era eu e Deus, eu falava assim, ó, Deus, faz isso aqui e, né, vamos lá, tipo, dá um jeito aí e me ajuda. Então, no primeiro dia, tinha a missa de abertura. Tinha missa de abertura e eu queria muito participar dessa missa, queria muito mesmo. Nem me lembro dessa missa, Gabi. Nossa. Eu queria muito participar. Só que eu fiquei muito longe. Assim, a casa que eu fiquei era, nossa, a paróquia era, nossa, muito longe mesmo. Era tipo assim, lá no Nova Iguaçu, assim, sabe? Pô, e daí eu tinha que pegar vários ônibus. Lá na Polônia, acho que vocês lembram que tinha o Santuário da Divina Misericórdia, né? Que era bem lá para frente. Então, era bem para frente do Santuário da Misericórdia. E eu cheguei lá, não sei nem como que eu falei com o padre, falei em italiano, falei em espanhol, falei em inglês, um monte de coisa, e deu tudo certo, a gente conseguiu se comunicar. E daí chegou um senhor lá, né, bem amigo do padre, conversando e tal, e daí ele falou assim, o padre perguntou, você trouxe colchão? Eu fiquei, não, tinha que trazer, eu nem sabia que eu tinha que levar. Dele, sim, todo mundo que tá aqui na minha paróquia trouxe colchão.
Então, aqui na minha paróquia, eu só tenho espaço, eu não tenho cama, não tenho nada onde ficar, né? Nem saco de dormir, nada. Eu fiquei, putz, e agora? Tô ferrada, né? Aí chegou esse senhor, ele falou, tem espaço na sua casa? Tem. Então, fica lá na casa dele, né? Já me avisou. Aí o senhor foi falar, então tá bom, vamos lá, que eu vou te levar na minha casa, não sei o que eu tô com pressa. Daí o padre perguntou, onde você vai, né? Ele falou, eu tô indo pra missa. Aí eu falei, sério? Você vai de carro? Me dá uma carona, né? Pedi assim pra ele. E daí ele falou, então vamos. Aí no que a gente tava saindo, o padre falou assim, olha, eu não vou conseguir ir, mas vocês podem ficar no meu setor, pega aqui o meu ticket. E deu o ticket, dobradinho assim, e eu peguei. Quando eu peguei o meu, era o A9, né? Então era assim, do A, era o último bloco, assim, do A, o último setor lá, sei lá, o último espaço do bloco A. Aí, quando eu peguei, eu ia ficar muito atrás, muito, muito atrás de todo mundo. No que eu abri o papelzinho do padre, era o A1. Tipo assim, depois ali dos bispos, né, das autoridades, eu ia ficar no primeiro setor, pertinho do Papa ali, pertinho do palco, tudo. E eu fiquei, quando eu abri, eu falei, meu Deus, até então eu não ia na missa, porque não ia dar tempo de chegar, porque era muito longe. Então, até então eu não ia na missa. Se eu fosse, eu ia chegar muito atrasada, no final, eu ia ficar no último setor. Do nada. Ficou muito perto da gente. Vou compartilhar. Do nada eu consegui uma carona, cheguei na missa no comecinho e fiquei no primeiro setor ali. Aí eu fiquei assim, nossa, Deus é muito bom, cara. E toda vez que eu lembro disso, eu penso, tipo, misericórdia de Deus, assim, é esplêndida, né? Eu só queria falar um negócio, rapidão. Rapidão. É porque a missa de abertura foi com o arcebispo, não foi com o Papa. É verdade, não foi com o Papa. Mas daí depois eu usei o A1 também. Também com o Papa. Quinta-feira, se eu não me engano. Pô, amassou. Eu fiquei lá atrás. Olha aí. Mas não passei frio que nem Gabriel. Foi. É verdade. Mas isso foi. Não, mas isso aqui Isso aqui ela está falando daquele que a gente foi no primeiro dia. Não, né? Então, isso é o da missa de abertura, que deu. Na minha opinião, eu não vou nem expressar minha opinião. Eu não vou nem expressar minha opinião, que aquele dia ali, pra mim, só a parte da entrada mesmo que valeu a pena, porque de resto, meu Deus do céu, Fritz. Mas foi demais. Aqui a gente ficou bem aqui, mas enfim. Cadê aqui? Fritz, te amo se você vê isso, tá? É só uma brincadeira. É só uma brincadeira. A gente não ficou com raiva porque você fez a gente se perder, porque a gente acordou cedo demais, porque a gente não ficou quase 12 horas sem tomar uma água decente. A gente não ficou com raiva. A gente não guarda mágoas de você, Fritz. Toma cuidado. Não, porque assim, como a gente estava no grupo da Arquidiocese, a gente meio que ia participar da procissão, do rito. Só que aí, tipo assim, todo mundo teve que acordar 8 horas da manhã. 8 horas? 8 horas não, todo mundo teve que acordar às 6, 7, que a gente ia sair às 8. E a gente pegou as mochilas, já tava com as mochilas, a gente foi pegar alguma outra coisa em algum lugar que a gente não sabia chegar. Aí depois a gente chegou no campo, aí ensaiou, o primeiro ensaio era às 10, o segundo ensaio era às 2. E a missa era 4 da tarde. E a missa era tipo lá, e não tinha lugar para comer, não tinha lugar com a água. E todas as delegações chegaram depois de meio-dia, né? Exatamente. Não, chegaram falando 1 hora para começar o negócio. Eu lembro até hoje dos espanhóis chegando e subindo lá no palco para ver a cruz, ver o negócio, e eu lá, tipo, dormindo na cadeira porque eu estava exausto. Sabe? Nós vamos organizar depois aqui outras coisas, um episódio só para falar dessas coisas. Gabriela, você quer deixar o que de legado para esses mais jovens que estão entrando no seu lugar? Na igreja, na vida? Que conselho você daria para essas pessoas? Hoje em dia eu penso isso, assim, quando você falou, né, o que você diria, né, para a Gabriela lá de 14, 15 anos? Eu era muito impaciente, eu queria fazer tudo do meu jeito, não estava nem aí para a opinião dos outros, era o que eu pensava, o que eu decidi, pronto, acabou.
E hoje em dia eu acho que é um pouco do adolescente essa questão aí, né, de achar que é o dono do mundo, dono de tudo. Então, é o que assim, o meu conselho é para que rezem muito, que tenham muita humildade e que sejam muito amorosos, porque a gente precisa ter de muito amor para conquistar as pessoas para Deus, né? Eu sempre penso isso assim, a gente tem que ser exemplo, né? Tipo, não adianta nada a gente falar um monte e no nosso dia a dia as pessoas verem que a gente não é de fato desse jeito, né? Então, tem até acho que é São Francisco ou Santo Agostinho, não lembro qual que fala, acho que é São Francisco que fala assim, evangelize sempre, se necessário, use palavras. Então, a Santo gente tem Agostinho. que... Não, é São Francisco? Vamos aqui, eu peraí. sempre confundo, mas eu acho que é São Francisco. São Francisco de Assis. São Francisco. Eu sempre confundo os dois, mas é São Francisco. E eu sempre penso essa questão aí. Se eu não for, igual o Gabriel estava falando, né, antes, aquela frase a identidade do cristão é a alegria. Se a gente não tiver a nossa identidade como cristão, se as pessoas não olharem as nossas atitudes, a nossa forma de ser, de falar com as pessoas, de conviver, né, em comunidade, não for de forma cristã, não adianta nada falar, eu sou cristão, sabe? Tipo, uma coisa que eu sempre tenho na minha cabeça, que eu tenho vontade de tatuar, assim, o que Jesus faria. É assim, toda vez que eu tô em dúvida sobre alguma coisa que eu preciso tomar uma decisão, eu penso, o que Jesus faria? Né? Isso me ajuda muito, assim, a ser mais misericordiosa, sabe? A jornada, assim, foi o divisor de águas da minha vida, né? Porque Para mim também. O tema foi misericórdia, né? E você sabe bem disso, que a gente já conversou sobre isso já. Inclusive, o conselho que você me deu naquele dia foi bem interessante isso. Porque é tipo assim, nossa, eu quero dar um socão nesse cara. Não, mas Jesus não daria um socão. Mas assim, para mim, para a Lu também, para todo mundo aí. Eu acho que aquela foi a experiência mais top. Eu quero tatuar o lema da jornada de 2006. Eu também. Eu não tenho Pô, eu tenho que juntar dinheiro para tatuar, né? Mas juntar dinheiro para mim tá sendo um pouco difícil. Mas se quiser, a gente faz numa caneta Bic aí. Eu tenho aqui de 4 cores. Tatuagem de cadeia. Tatuagem de cadeia. Rapaz. Nossa Senhora. Gabi, eu acho que as pessoas me perguntam quanto tempo eu levo aqui. Isso aqui começou por causa de uma situação que eu ajudava nos Focolares, que tem uma reunião dos jovens segunda-feira, e aí eu fiquei dando suporte e tal, e aí a gente teve a ideia de um podcast, depois parou de virar podcast, que as pessoas faziam comunhão um pouco mais íntimas, então a gente resolveu que para preservar e tal, eu falei, cara, eu vou levar isso à frente. Aí chamei o cara que era meu responsável na época que eu estava no setor jovem. Aliás, eu ainda estou, porque eu estou ajudando, né, eles lá. Mas quando eu estava de fato. E aí foi indo, e as pessoas me perguntam, quanto tempo você quer? Aí eu até te falei, uns 40 minutos, né? Mas se rolar, se for rolando, tem papo aí que deu 2 horas, 1h30, 1h40, né? E a ideia não era só conversar com católicos, eu tenho umas 3 já, conversas com 2, no caso, com irmãos que são evangélicos, crentes, protestantes, e para passar a imagem deles, né, sobre esses 3 aspectos. E, enfim, a gente conversou 1h10, teve quase 1h10 está dando aqui, eram coisas aqui papos que, como eu falei, deram mais de 1h40, mas esse foi muito bom, assim, eu queria muito te agradecer por ter aceitado, porque você tem a agenda muito cheia, né? É ligada no 220. Complicado falar com a Gabriela Ott. Não entendi. O que você falou, Luiz? Cortou. Complicado falar com a Gabriela Ott. E pior que hoje, é bem engraçado, porque quando eu tenho algum compromisso, eu gosto de trabalhar sempre com agenda, eu sempre anoto
para eu nunca, assim, marcar outra coisa e furar, né? Eu não gosto de furar com ninguém quando eu combino uma coisa. Então, no meu trabalho lá tinha uma jornalista que a gente precisava conversar algumas coisas que eu precisava passar para ela, para que a gente trocou a presidência da entidade e tal, então a gente está fazendo bastante matéria para a imprensa. E daí ela falou assim, pode ser na sexta? Aí eu falei, então, é que na sexta eu vou participar de um podcast lá com meu amigo e tal. Aí ela, que legal, depois me manda para poder escutar e tal. E daí ela, mas então pode ser na segunda? Deu, então, é que na segunda, sabe? Tipo, daí tudo fiquei assim, olha, eu acho que na outra quinta dela, nossa, você tá tão ocupada assim? Daí eu fiquei, Isso aí aconteceu comigo hoje, né? Porque eu cheguei segunda-feira, ainda não fui visitar minha sobrinha, meu sobrinho, e ela me mandou um áudio assim na quarta, você não vem me visitar, não? Você não vem não me visitar? Aí eu disse, vou, mas é porque o tio chegou, aí tem o coronavírus, eu expliquei, o tio tomou a vacina e está meio ruim. Então, se cuide e fique bom para vir me visitar. Aí eu ia fazer a transmissão de lá, né? Só que aí meu irmão foi para a igreja dele e tal. E aí acabou que eu fiquei em casa. Mas eu ia fazer essa transmissão com ela, inclusive. Mas assim, cara, porra, muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Saudade, muito saudade de você. Adriana, é só saudade, tá? Não fica com raiva. Saudade de você. Espero que isso tudo passe e tão logo passando a gente se veja e, enfim, possa se reencontrar. Né? O Lui, não vou falar na brincadeira, Lui, obrigado por ter topado participar também. Nada que isso, um prazer estar com vocês, meus queridos. E é isso. Nossa, eu entrei aqui no YouTube para ver, né? Porque eu nem tinha me ligado que tava, que era, tipo assim, tava transmitindo que tinha um link. Eu mandei até para minha mãe, mas nem me liguei. Daí eu vi que tinha uns comentários e mas onde o pessoal tá comentando? Daí eu fui olhar a amiga pra colocar. É porque eu tô pelo celular, então não dá para nem ver os comentários aqui, então nem sei. E daí tem até ali. Teve ali um moço que falou, eu tô passando isso com a minha filha, que ela acha que sabe de tudo, né? E é real isso, assim, então, tipo, você falou, né, do conselho para os mais jovens e tal, eu sempre penso isso, cara, você tem que ser o que você é, né? Se você é lá no colégio, se você é lá com seus amigos e você é na igreja, você tem que ser essa pessoa. Né? Você não tem que ser, aqui na igreja eu sou super santa, me comporto, uso saia comprida, não sei o que, sabe? Tipo assim, você tem que ser, eu tenho que ser a Gabriela, o Lui tem que ser o Lui, o Gabriel tem que ser o Gabriel, cada um tem que ser, né? E não ficar se moldando em cada ambiente, né? Não, porque na igreja eu sou assim, porque é muito fácil ser santo dentro da igreja, né? Que ali tá todo mundo buscando o mesmo objetivo e tal, Sim, e dentro da igreja, nossa, quando eu ia para retiro, meu Deus, as meninas, assim, tudo com roupa super modesta e terço na mão e não sei o que e tal. E daí depois, tipo, dele postar foto em festa e um monte de coisa arada, assim, tipo, nada a ver com a igreja. E não que você não possa ir em festa, mas assim, com uma roupa totalmente contrária do que tava lá naquele dia, sabe? Então eu sempre penso, cara, Deus, né? Tipo, cara, Deus me ajuda a ser eu. Eu quero ser eu no meu trabalho, eu quero ser eu. Na minha casa, eu quero ser eu mesma. Né? Com os meus amigos, eu quero ser eu mesma, sabe? Tipo, eu não quero ficar me moldando ou falar, não, aqui eu sou assim, ou eu sou desse jeito. Aqui, tipo assim, na igreja, quando tá na igreja, eu abraço minha mãe. Mas quando eu tô em casa, tipo, nem olho pra ela, sabe? Aqui em casa a gente tem muita mania, assim, de ficar horas conversando. Eu, meu pai, assim, às vezes a minha mãe fala, vamos pra lá que eu quero dormir, sabe? Porque às vezes a gente fica todo mundo sentado na cama, daí a mãe fica assim, pescando. E a gente lá, ó, no papo, ferrando o papo. Então, é muito legal isso, sabe? Tipo, eu sempre gostei disso aqui em casa, que a gente tem essa mania de chegar e contar tudo que aconteceu. Né? Tipo, contar, às vezes a gente fica, nossa, muito tempo conversando. E isso é a melhor coisa que a gente tem da vida, né? Agora, com a questão da pandemia, as pessoas estão dando muito mais valor para tudo, né? Principalmente para a família, porque hoje a pessoa tá, amanhã ela não tá mais.
Então, assim, eu nunca fui de ficar falando, tipo, eu te amo, nunca fui de abraçar. Eu não sou muito desse jeito. Mas se a pessoa, se eu gosto de uma pessoa, eu gosto dela de graça, sabe? Tipo, eu converso, eu tento agradar, tento tratar bem, tudo, né? Eu tento fazer o possível para a pessoa ver que eu gosto dela. Eu não preciso ficar, né? Tipo assim, babando ovo ou lambendo, nada. Essa sou eu. E as pessoas precisam entender que essa sou eu, né? Tipo, mesmo sem falar, ou sem abraçar, ou sem ficar fazendo muitas coisas, esse é o meu jeito de gostar, o meu jeito de demonstrar afeto, né? Então, a gente tem que ser muito. A gente tem que ser amável, né? Igual eu falei, a gente tem que ser amável, a gente tem que ser muito misericordioso, porque ninguém pensa igual a ninguém, ninguém é igual a ninguém. Mas a gente tem que aprender a conviver com as diferenças e sempre pensar, o que Jesus faria no meu lugar? Jesus daria um socão? Não, Jesus, né, tipo, respira, calma, conversa depois. E é isso aí, tipo, é o que eu quero levar para minha vida, levar para minha família, que os meus filhos sempre saibam, né, que independente de qualquer coisa, eu sempre vou estar ali por eles, que é o que os meus pais sempre falam. A gente às vezes se mata aqui em casa, mas assim, a gente tem essa plena certeza de que eu sempre vou estar aqui por você. E é o que Deus sempre fala pra gente, né? Eu sempre vou estar aqui por você e confia em mim, que é isso aí. E os seis, né? São seis votinhos que vão vir por aí, né? 6, 7. Aprenda 5. Eu quero ver 5. Vamos ver se vai dar certo. Acho que quando eu tiver o primeiro, já vou mudar de ideia. Gente, vamos então encerrar. Eu agradeço mais uma vez olha quem apareceu aqui. Faltava a mamãe. Conhece o seu Wilson Ott? O Wilson que ajudou nas colas aí, seu Wilson. Obrigado por ter trabalhado na produção. Ele trabalhou todo dia. Depois eu lhe envio aí o cachê, viu, da produção. Agradeço mesmo. Vamos então, a gente encerra. Amanhã deve ter mais, eu não sei, porque isso aqui planejado é tudo em cima da hora. Não, nós não usamos o modo OT de planejar aqui é tudo em cima. Vamos então encerrar com o Pai Nosso com a Ave Maria. Gabi, você puxa as duas e eu respondo o Pai Nosso e o Luiz responde a Ave Maria. Então tá, vamos agradecer a Deus, né, por esse momento de comunhão entre os nossos amigos, entre as pessoas também que estavam assistindo com a gente, que esse momento tenha sido de aprendizado, de crescimento, né, e que a gente possa sempre estar fazendo a diferença e deixando a nossa marca por onde a gente passar. Amém? Então, Pai Nosso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 São João Paulo II. Rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo para a senhora também, Dona Leila. Dona Leila está mandando beijo para a gente aqui. Um beijo para ela também, que está aí do lado de fora, do outro lado da janela. Gabi, muito obrigado. Lui, um abraço. Eu tirei prints aí, depois eu te mando aí. Não, vai só dar um sorrisinho aí, dá um sorrisinho. Assim. Aí. Nossa, essa câmera é ruim porque a gente fica meio assim enrolado. Mas é isso. Um abraço para vocês, um beijo, só não saiam galera. Aí. Beijos. Abraço pro pessoal que viu a gente. Venham para Foz, conhecer as cataratas, conhecer Itaipu, Parque das Asas, Paraguai, Argentina. A Argentina agora está fechada, mas daqui a pouco abre. Tranquilo. Beijão, tchau, gente. Beijo. Até mais.